Entrando na natureza material, a qual é minha energia, repetidamente eu crio a ordem cósmica inteira, junto com todas as espécies de vida, e automaticamente, por minha vontade, todos os seres vivos se põem sob o controle da natureza material. Prakritim swamavastabhyata, Prakritim swamavastabhya, Visirjame punapuna, Bhutagramam imam kritisnam, Avasham prakriter vasha. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 8. Tá vendo? O verso fala, Bímola, sempre é feita a vontade. Outro verso fala, né? Que sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. E aqui Krishna está falando a mesma coisa, né? Que pela vontade dele, por vontade dele, todos os seres vivos se põem sob o controle da natureza material. Ele podia, né? Ele podia acabar com os inimigos, com as almas rebeldes. Mas ele é tão bom, né, que ele cria esses hospícios, esses universos são hospícios onde nós, as almas loucas e rebeldes, fomos colocadas por ele. Para quê? Para que a gente se cure da nossa loucura e volte para a morada eterna dele. É por isso que ele fez a criação material, a ordem cósmica inteira, com os hospícios de primeira classe, que são os planetas celestiais, paradisíacos superiores, os hospícios de segunda classe, onde nós vivemos, que são os planetas intermediários, e os hospícios de terceira classe, que são os planetas inferiores, infernais, para as almas muito loucas e muito rebeldes. Um dos aspectos da criação é esse, né? Tem ilimitadas verdades, ilimitados ângulos, ilimitadas analogias, mas basicamente é isso. A criação material é feita para que as almas rebeldes, loucas e invejosas se curem e voltem para a morada eterna de Deus, Krishna. Que mais, hein? Lê a explicação de Prabhupada, a gente vai entender. Claro que sim. Sem a explicação de Prabhupada... Bom, sem Prabhupada, Bima, nem existiria a nossa rádio. Nem eu, já estaria morto também. Tá, esta matéria é a manifestação da energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto já tem sido explicado várias vezes. Peraí, tem um detalhe aqui. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Entrando na natureza material, é por isso que os planetas flutuam. Prabhupada estava explicando numa outra aula por que os planetas flutuam. Porque Krishna entra neles. Por que o avião voa? Porque o piloto entra no avião e faz ele voar. Então, os planetas voam porque Krishna entra nos planetas, entra na natureza material e faz ela funcionar. Senão não funcionaria, senão os planetas não flutuariam no oceano de ar. Tá, é assunto para outra. Tá bom, já parei. Então, esta matéria é a manifestação da energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto já tem sido explicado várias vezes. Na criação, a energia material se solta como o Mahatattva
na qual o Senhor Krishna entra em sua primeira encarnação, Purusha Mahavishnu. Ele repousa dentro do oceano causal e exala inumeráveis universos, e em cada universo o Senhor Krishna entra novamente como Garbhodakashai Vishnu. Cada universo é desse modo criado. São incontáveis universos. É quando Krishna, através de sua expansão, Mahavishnu deitado no oceano causal, solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. Depois ele entra novamente, como foi falado aqui, tá, né? Se for ficar falando isso aqui, vai gastar a vida inteira para explicar todos os detalhes. Ele, além disso, ainda se manifesta como Kshirodakashai Vishnu, e esse Vishnu entra em tudo, mesmo no átomo diminuto. Este fato se explica aqui, ele entra em tudo. Imagine, né? Entrar em cada átomo da criação. Por que você acha que o átomo funciona, Bimala? Porque Krishna entra lá, entra nele e faz ele funcionar. Imagine a onipenetrância de Deus, como é inacreditável, incrível ele entrar dentro de cada átomo da criação. Ele entra em tudo. Agora é onipenetrante, onipresente, onipotente, onitudo. Agora, quanto às entidades vivas, elas são fecundadas dentro desta natureza material e tomam posições diferentes como resultado de seus feitos passados. Está vendo? Dependendo dos seus feitos passados, você já nasce ferrado ou se dando bem. Mas a culpa é sua. Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas ações. Assim, esse trecho é muito incrível, né? Agora, quanto às entidades vivas, que somos nós, né? Elas são fecundadas dentro dessa natureza material e tomam posições diferentes como resultado de seus feitos passados. Assim começam as atividades deste mundo material. As atividades das diferentes espécies de seres vivos se iniciam desde o momento da criação. Não é que tudo tem evoluído? Essa bobagem da teoria da evolução é só uma teoria furada. Quando Krishna inaugura a criação material, tudo passa a funcionar. Como alguém que inaugura um shopping, um parque de diversão, né? Está tudo funcionando. Pelo menos fora do Brasil. Pelo menos fora do Brasil é assim, né, Bíblia? Tudo planejado, tudo bonitinho, tudo certinho. Olha que inaugura, funciona tudo. Tem país, olha que inaugura, acontece um monte de problemas. A energia cai, pega fogo, nada funciona, não tem ninguém para responder, ninguém é culpado. Tá, já parei de falar. As diferentes espécies de vida são criadas imediatamente junto com o universo. Os homens, os animais, as bestas, as aves, tudo se cria simultaneamente. Porque quaisquer que tenham sido os desejos que as entidades vivas tenham tido na última aniquilação, manifestam-se novamente. É uma analogia bem grosseira, mas é mais ou menos assim. Quando chega o fim do mundo, é como dar pause num filme. E quando Krishna cria novamente os universos, o começo do mundo novamente, é como dar play novamente, tudo continua de onde parou. Os homens, os animais, as bestas, as aves, tudo se cria simultaneamente. Porque quaisquer que tenham sido os desejos que as entidades vivas tenham tido na última aniquilação, manifestam-se novamente.
Aqui se afirma claramente que as entidades vivas não têm nada a ver com este processo. O estado de existência de sua vida passada na criação passada simplesmente se manifesta outra vez, e tudo isso se faz simplesmente pela vontade dele, Krishna. Esta é a potência inconcebível da suprema personalidade de Deus, Krishna. E depois de criar diferentes espécies de vida, ele não tem nenhuma ligação com elas. A criação acontece para satisfazer as inclinações das diversas entidades vivas, e assim o Senhor Krishna não se envolve com ela. Abre aspas. Krishna satisfaz todos os... primeiro fala. Krishna satisfaz todos os desejos. Abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material. Fecha aspas e ponto final. Tá, já parei. Então vamos ler mais um pouquinho. Dá para falar a vida inteira, né? E isso é apenas o começo. Porque o doutorado da ciência do amor a Deus é a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que a gente vai ler no final do programa, assim que acabar o néctar da devoção. Não era para falar nada disso. Tá bom, então retiro o que eu falei. É onde eu estava. Se me corta, eu me perco. Vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Bhattacharya ofereceu-lhe o devido -7. -7. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Esse horário, fazer programa nesse horário é complicado, hein, Bímola? A voz não fica boa, tem uma barulheira, tem os bichos vindo aqui na luz, sei lá. Eu que sou cheio de coisa. O culpado sou eu. Tem mais audiência. Deixa eu tampar, tem que tampar água, senão um bicho se mata lá dentro dela. Bhattacharya ofereceu-lhe o devido respeito e respondeu: meu querido Gopinatha Acharya, graças à tua misericórdia pude receber a misericórdia do Senhor Supremo Krishna Chaitanya. A misericórdia da Suprema Personalidade de Deus pode ser obtida através da misericórdia do devoto puro de Deus, Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya concedeu misericórdia a Bhattacharya por causa do esforço de Gopinatha Acharya. És um eminente devoto do Senhor Krishna, continuou Bhattacharya. E eu estava simplesmente cego devido à minha educação acadêmica. Obtive a misericórdia do Senhor Krishna apenas por teu intermédio. O próprio Senhor Krishna Chaitanya apreciou muito ouvir o Bhattacharya dizer que alguém pode obter a misericórdia do Senhor Krishna por intermédio do devoto. Ele apreciou as suas palavras e abraçou o Bhattacharya, confirmando a sua declaração. O Senhor Krishna Chaitanya, pois, pediu que o Bhattacharya fosse outra vez ao templo de Jagannatha, e Bhattacharya foi para o templo acompanhado de Jagadananda e Damodara, dois dos principais associados do Senhor Krishna Chaitanya. Após ver o templo de Jagannatha, Bhattacharya voltou para casa e trouxe consigo muito alimento oferecido a Deus no altar Krishna Prasada, comprada no templo Hare Krishna. Ele mandou toda
aquela Krishna Prasada ao Senhor Krishna Chaitanya por seu servo sacerdote Brahmana. Ele também enviou 2 versos escritos em folhas de palmeira e pediu a Jagadananda o favor de entregá-los. Assim o Senhor Krishna Chaitanya recebeu o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada, e os versos escritos nas folhas de palmeira. Todavia, antes de chegar ao Senhor, Mukundadatta, que também fora incumbido de entregar os versos, copiara-os em seu livro. Ao ler os versos na folha de palmeira, o Senhor Krishna Chaitanya os rasgou, pois jamais gostava de ser louvado por quem quer que fosse. Os versos só existem porque foram copiados por Mukundadatta. Esses versos louvavam o Senhor Krishna Chaitanya, a original suprema personalidade de Deus que descendera como o Senhor Krishna Chaitanya para pregar desapego, conhecimento transcendental e serviço prático e amoroso a Deus à massa da população. O Senhor Krishna Chaitanya foi glorificado como a original personalidade de Deus, Krishna, e comparado a um oceano de misericórdia. Que eu me renda ao Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, diziam os versos. O Senhor, vendo a ausência do serviço prático e amoroso a Deus, desceu pessoalmente sob a forma de Krishna Chaitanya para pregar o serviço prático e amoroso a Deus. Rendamo-nos todos a seus pés de lótus e aprendamos dele o que é verdadeiro serviço prático e amoroso a Deus. Os devotos do Senhor Krishna na sucessão discipular consideram que estes versos são as joias mais preciosas. E em virtude destes famosos versos, Sarvabhauma Bhattacharya ficou conhecido como o mais elevado dos devotos. Há 539 anos atrás, o próprio Deus veio aqui neste mundo disfarçado de um devoto de Deus, que é o Senhor Krishna Chaitanya. E no final do programa, nos 15 minutos finais do programa, nós vamos ler a coleção, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, assim que acabar o néctar da devoção. Não vejo a hora, Bímola. Mas não é para ficar falando toda hora, tá bom? Deste modo, Sarvabhauma Bhattacharya foi convertido num dos mais importantes devotos do Senhor Krishna e não tinha nenhum outro interesse senão servir o Senhor. Ele pensava no Senhor Krishna Chaitanya constantemente e a meditação e o canto tornaram-se os principais propósitos de sua vida. Certa vez, Sarvabhauma Bhattacharya veio diante do Senhor Krishna Chaitanya, ofereceu seus respeitos e começou a ler um verso do Śrīmad Bhagavatam 10.14.8. Este verso trata da oração de Brahma ao Senhor Krishna e o verso é o seguinte. Prabhupada citou o verso aqui, vou ler a tradução. A pessoa que devotou a sua mente, corpo e fala a serviço, já parei, nossa. Então vamos parar aqui, né? Fazer o quê? Sou obrigado a parar, né? Ctrl D. A pessoa que devotou sua mente, vírgula. Tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya,
Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. No caso do Bhagavad Gita, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu os links aqui. O Bhagavad Gita é o 5º link, calma. Você clica aí, já encomenda o livro Gita. E o 8º link, o 8º link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Encomenda também, combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então, agenda, tá bom, agenda. Agenda F5. O convite, tá o convite aqui. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial. Tem aniversário aqui, Bímola. Bom, faz o convite primeiro, tá? Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, dia 20 de dezembro, sábado, Lochana Dasa Thakur, que escreveu Os Passatempos Íntimos de Deus, faz aniversário de aparecimento que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você ler, ouvir ou baixar essa biografia, é só entrar no nosso site. Na primeira linha está lá o link LHK. LHK. Você clica ali e está na letra L, porque aqui é uma bagunça organizada. É uma bagunça organizada. Está tudo por ordem alfabética. O que é isso aí? Espera aí. Que camiseta que é essa aí, Bímola? Mas nós não fizemos camiseta? Chegou um presente. 2 para mim, 2 para você. Por que 2 para você? Você não faz live? É? Quem mandou? Lá do Rio de Janeiro. Qual o nome de quem mandou? Qual o nome? Foi anônimo. Não sabe quem? Poxa vida, como nossa audiência no Rio de Janeiro é grande, as cariocas, os cariocos, eles gostam de ouvir o programa da rádio. É para presente pelos 30 anos da rádio. É verdade. Se eu não cortar as golas, ele vai mandar mais algumas. Mas é que eu ainda não vi uma camiseta
Parece que ninguém no Brasil sabe cortar uma camiseta. Poxa vida. Não, essa aí não sei, não vesti ainda. Tá louco. A camiseta vive na frente enforca e nas costas sobra. Essas camisetas, camiseta, né, que não tem botão, camiseta fechada, camisa gola, polo, essas coisas. Eu visto ela, elas começam a enforcar. E aí nas costas sobra. Tá bom. Não, eu prometo que eu não vou cortar. Aí ele vai mandar mais algumas camisetas coloridas. Não, tá certinho, porque o aniversariante é que tem que ganhar presente. Não é assim? É assim, então, é a ordem certa. Não, a rádio materialmente falando é pobre, mesmo. A nossa rádio é pobre materialmente falando, mas rica de espírito, não é? Pelo menos a nossa rádio não é pobre de espírito. Tá, já parei de falar. Bom, então muito obrigado, né, a você que nos mandou essas camisetas, 2 brancas e 2 pretas. Muito obrigado, gente boa. Mais um ouvinte anônimo aí que a gente tem que agradecer todo mês, né? Nossa, quantos ouvintes anônimos a gente tem que nos ajudam aí a compartilhar a rádio, a manter a rádio e agora presenteando a rádio. Pelos 30 anos que vão ocorrer, se a gente chegar lá em 2026, né? Se a gente continuar fazendo rádio em 2026, se Krishna deixar, já vão completar 30 anos. Ó, no Kauai estão dando mais presente para nós. Ó. Muito obrigado a todos que nos ouvem no Kauai, no TikTok, no Facebook e em outras plataformas, né? Como que chama lá? Famoso, é que minha cabecinha de pano, Bímola. Nossa, a plataforma super famosa, não estou lembrando, está na ponta da língua, não sai. Fala você então. Tem um monte de podcasts aí que um monte de plataformas, né? Muito obrigado a todos que nos ouvem aí nas plataformas, na Alexia, Spotify, Deezer, tem um monte de plataformas, YouTube. Nossa, um monte. Muito obrigado a todos pela audiência, né? E a todos os ouvintes conhecidos e anônimos, por toda a audiência e por toda a ajuda. E parabéns a Srila Prabhupada, né, que está fazendo essa revolução mundial aí com os devotos e seus seguidores em todo o mundo. E nós aí apenas tentamos ajudar os seguidores fiéis de Prabhupada a espalhar esse conhecimento. Tá, já parei de falar. Nossa, você manda falar e agora para de falar. Ai, não é fácil não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Eu não sei porque ele mandou para você. Porque você não faz live. Você não faz live, Bímola. Mas você veste. Vi que você já vestiu. É isso que eu estou falando. Por isso que eu falei. Não, bonita, hein? Muito bonita a camiseta. Nossa, muito bonita. Principalmente essa preta aí, ó. A branca eu não vi ainda, né? Ah, você vai trocar. Tá bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike.
Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Os Sintomas das Entidades Vivas. Aí, ó, te falei para você, um louva-a-Deus ali. Não é um louva-a-Deus? Olha um grilo ali. É a luz. Não tendo grilo na cuca, tá bom. Não é fácil não, tá, vamos ver onde nós paramos. Esse horário é brabo fazer o programa, Bímola. Ainda que não tem muito barulho, por enquanto. Cadê? Você me corta, eu me perco. Você que mandou olhar o grilo lá, o louva-a-Deus, sem falar em outros seres vivos em outros corpos diferentes. Tá. Capítulo Os Sintomas das Entidades Vivas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Gitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Paramos onde, hein? Página 736, verso 9. Não é preguiça, eu anoto que é mais fácil, mais rápido, Bima. É para otimizar o tempo da... Tô brincando, é para ganhar tempo, pronto. Não gosto de ficar falando difícil. Tem que falar a palavra que todo mundo entende. Optimizar. A pessoa iluminada que está livre da contaminação do desejo material não se considera o executor das atividades corpóreas. Ao contrário, ela sabe que em todas essas atividades são apenas os sentidos gerados dos modos da natureza que estão em contato com os objetos dos sentidos, nascidos dos mesmos modos da natureza. Vishnu, para entender isso tem que estudar, Bimala. O Senhor Krishna faz uma declaração semelhante no Bhagavad Gita 3.28. Tattva vitu mahabaho Guna karma vibhagayo
guna guneshu vartanta iti matva na sadyate. Não lembro desse verso, hein? Capítulo 3. A tradução em português: quem tem conhecimento da verdade absoluta, ó pessoa de braços poderosos, não se ocupa a serviço dos sentidos e do gozo dos sentidos, pois conhece bem as diferenças entre trabalho com devoção e trabalho em busca de resultados fruitivos. Aí, que bicho estranho aqui. Nunca vi esse bichinho. É mais um ouvinte, né? Que bichinho esquisito. O corpo material sempre interage com os objetos dos sentidos, pois para sobreviver o corpo precisa comer, beber, falar, dormir e etc. Mas a pessoa iluminada, que conhece a ciência da consciência de Deus, Krishna, nunca pensa: estou aceitando estes objetos dos sentidos como minha propriedade. Eles se destinam ao meu prazer. Da mesma maneira, se o corpo realiza uma atividade notável, a pessoa consciente de Deus, Krishna, não se torna orgulhosa, nem fica deprimida pelo fracasso do corpo em funcionar de determinada forma. Em outras palavras, consciência de Deus, Krishna, significa abandonar a identificação com os corpos materiais grosseiro e sutil. Está vendo? Devemos vê-los como a energia externa do Senhor Krishna, agindo sob a direção da representante idônea do Senhor Krishna, que é Maya, a ministra da ilusão. Eu já estou cuidando de minha alma, porque a minha carcaça já era, Bímola. Meu corpo está baleado. Eu estou cuidando de minha alma. Ainda bem que a gente é alma eterna, não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. A pessoa absorta em atividades fruitivas age sob a jurisdição de Mahamaya, ou a potência ilusória externa, e experimenta as misérias da existência material. Por outro lado, o devoto age sob a potência interna chamada Yoga Maya e fica satisfeito oferecendo o seu serviço amoroso ao Senhor Krishna. Em ambos os casos, o próprio Senhor Krishna, por meio de suas múltiplas potências, é o executor último da ação. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, quem alega ser transcendental ao conceito de vida corpórea, mas ao mesmo tempo permanece sob a influência do desejo material e da transformação mental, não passa de um enganador e é o tipo mais baixo de alma condicionada. É por isso que a gente pôs lá no perfil o que realmente nós somos, né? Apenas uma pessoa comum que lê os livros de Prabhupada. A gente não quer enganar ninguém. Uma pessoa sem inteligência, situada dentro do corpo criado por suas atividades fruitivas anteriores, pensa: eu sou o executor da ação. Confundido pelo falso ego, esse tolo está, portanto, atado às atividades fruitivas que são de fato desempenhadas pelos modos da natureza. Como se afirma no Bhagavad Gita 3.27, Prakrite amanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Em português, a entidade viva depende da entidade suprema, o Senhor Krishna, mas devido ao falso orgulho, ela ignora a suprema personalidade de Deus, Krishna, e se considera o executor da ação e o desfrutador de tudo.
Srila Madhvacharya afirma que assim como um rei pune um súdito rebelde, o Senhor Supremo Krishna pune a entidade viva pecadora, forçando-a a transmigrar de um corpo para o outro na rede da energia ilusória. Deus desce o cacete mesmo, até o cara aprender. Né, Nayana? Né, Bimala? Uma pessoa iluminada fixa em desapego ocupa o corpo em deitar-se, sentar-se, andar, tomar banho, ver, tocar, cheirar, comer, ouvir e etc. Mas jamais se enreda em tais atividades. De fato, permanecendo como testemunha de todas as funções corpóreas, ela apenas ocupa os sentidos em relação com os seus objetos e não se enreda como uma pessoa ininteligente. No capítulo anterior, o Dava perguntou ao Senhor Krishna por que uma pessoa iluminada assim como a alma condicionada ocupa-se em funções corpóreas externas. Eis a resposta do Senhor Krishna. Enquanto se ocupa em funções corpóreas, a pessoa sem inteligência está apegada aos meios e fim da vida material e por fim experimenta lamentação e júbilo intensos na plataforma material. A alma autorrealizada, todavia, estuda a derrota e o sofrimento inevitáveis das pessoas comuns e não comete o erro de tentar desfrutar nem um pouco as funções corpóreas. Ela, ao contrário, permanece como testemunha desapegada, apenas ocupando os sentidos nas funções normais de manutenção do corpo. Como aqui o indica a palavra Adayan, ela ocupa na experiência material algo diferente de seu verdadeiro eu. Embora seja o lugar de repouso de tudo, o céu ou espaço não se mistura com nada, nem se enreda. Vixe, cacetada em mim. Vamos parar aqui então. Página 740. Canto 1, capítulo 11, verso 13. Página 740, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água e o bichinho quase se mata aqui. Tá, já tampei. Então, o primeiro link aí, ó, tá aí o primeiro link, Śrīmad Bhagavatam, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos começar o capítulo 41, Devoção Fraternal.
Quando um devoto se situa no serviço prático e amoroso a Deus de forma permanente e através de diferentes sintomas de êxtase, desenvolve e amadurece uma doçura ou um sabor fraternal em relação à personalidade de Deus, Krishna, e seu sentimento é chamado de amor fraternal a Deus. Já não é aquele temor a Deus, né? É outro tipo de relacionamento. O impulso para tal amor fraternal a Deus é o próprio Deus, Krishna. Quando nos liberamos e descobrimos nossa relação eterna com o Senhor Supremo Krishna, o próprio Senhor passa a ser o impulso para o desenvolvimento do amor fraternal. Os companheiros eternos do Senhor Krishna que vivem em Vrindavana descrevem isto como segue. O Senhor Hari, cujo corpo tem a cor da joia Indranila, cujo sorriso é belo como a flor Kunda, cuja roupa de seda é amarela, como a dourada folhagem do outono, cujo peito é embelezado com guirlandas de flores e que está sempre tocando a sua flauta. Este inimigo do demônio Aga está sempre atraindo os nossos corações enquanto vagueia por Vrindavana. Fora da jurisdição de Vrindavana exprimem-se declarações de amor fraternal similares. Quando os filhos de Pandu, encabeçados por Maharaja Yudhishthira, viram Krishna em sua forma de 4 braços no campo de batalha de Kurukshetra, segurando o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus, eles se esqueceram de si completamente e mergulharam no oceano da felicidade nectária. Isto mostra como os filhos de Pandu, o rei de Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, estavam todos absortos em amor fraternal por Krishna. Algumas vezes, os diferentes nomes, formas, parafernália e qualidades transcendentais provocam o amor fraternal. Por exemplo, a bela roupa de Krishna, os sintomas completamente auspiciosos de seu corpo de compleição forte, o conhecimento que ele tem de diferentes idiomas, seus ensinamentos eruditos no Bhagavad Gita, seu gênio incomum em todos os tipos de esforços, sua demonstração de conhecimento perito, sua misericórdia, seu cavalheirismo, seu comportamento como um amante conjugal, sua inteligência, sua indulgência, sua atração a todos os tipos de pessoas, sua opulência e sua felicidade, tudo isso provoca amor fraternal. Também é muito natural o impulso para o amor fraternal que surge por se ver os companheiros de Krishna em Vrindavana, pois seus atributos corpóreos, suas qualidades pessoais e suas roupas são todos iguais aos de Krishna. Estes companheiros estão sempre felizes no serviço que prestam a Krishna e, de um modo geral, são conhecidos como Vaiásias, ou em português, amigos da mesma idade. Esses Vaiásias confiam plenamente na proteção de Krishna. Há vezes em que os devotos oram. Ofereçamos nossas respeitosas reverências aos Vaiásias de Krishna, os quais estão firmemente convencidos da amizade e da proteção de Krishna, e cuja devoção por Krishna é sempre fixa. Eles são destemidos e, em nível de igualdade com Krishna, executam o seu serviço prático transcendental e amoroso. Esses Vaiásias transcendentais também são encontrados fora da jurisdição de Vrindavana, em locais tais como Dwaraka e Hastinapur. Exceto Vrindavana, todos os locais dos passatempos de Krishna chamam-se puras, em português, cidades. Tanto Mathura quanto Hastinapur, a capital dos Kurus, são puras.
Personalidades como Arjuna, Bhima, Draupadi e Shridama Brahmana, o sacerdote Brahmana Shridama, estão incluídos entre os devotos fraternais de Krishna que vivem nos Puras. Como os filhos de Pandu, os Pandavas, gozam da companhia de Krishna, é descrito nestas palavras. Quando Shri Krishna chegou a Indrapasta, a capital dos Kurus, Maharaja Yudhishthira imediatamente saiu para cheirar o perfume da cabeça de Krishna. Vedicamente é costume os superiores cheirarem as cabeças de seus subordinados quando os subordinados lhes oferecem respeitos tocando-lhes os pés. De forma similar, Arjuna e Bhima abraçaram Krishna com grande alegria, ao passo que os dois irmãos mais novos, a saber, Nakula e Sahadeva, tocaram os pés de lótus de Krishna com lágrimas nos olhos e ofereceram-lhes os seus respeitos. Dessa maneira, todos os 5 irmãos Pandavas gozam da amizade fraternal de Krishna em doçura transcendental. Dos 5 Pandavas, Arjuna é o mais intimamente ligado a Krishna. Em sua mão ele traz um belo arco chamado Gandiva. Suas coxas são comparadas às trombas dos elefantes e seus olhos são sempre avermelhados. Quando Krishna e Arjuna estão juntos em uma quadriga, eles se tornam beldades celestiais agradáveis aos olhos de todos. Descreve-se que uma vez Arjuna, deitado em sua cama com a cabeça no colo de Krishna, conversava e brincava com Krishna muito à vontade e desfrutava a companhia de Krishna sorrindo muito satisfeito. Quanto aos Vaiasyas, os amigos que vivem em Vrindavana, eles ficam muito aflitos quando não podem ver Krishna, mesmo que seja por um instante. Um devoto faz a seguinte oração aos Vaiasyas de Vrindavana: todas as glórias aos Vaiasyas de Krishna, que são como Krishna em idade, qualidades, passatempos, roupa e beleza. Eles estão habituados a tocar as suas flautas feitas de folhas de palmeira, e todos têm cornetas de chifre de búfalo enfeitadas como a de Krishna, com joias tais como a Indranila e com ouro e coral. Eles são sempre alegres como Krishna. Que estes gloriosos companheiros de Krishna sempre nos protejam. Os Vaiasyas de Vrindavana têm uma amizade tão íntima com Krishna que às vezes pensam que são como Krishna. Eis aqui um exemplo desse sentimento amistoso. Quando Krishna estava segurando a colina Govardhana com sua mão esquerda, os Vaiasyas disseram: querido amigo, nos últimos 7 dias e noites tens estado de pé sem nenhum descanso. Isto nos incomoda muito porque vemos que estás empreendendo uma tarefa rigorosamente penosa. Por isso achamos que não precisas continuar parado assim a segurar a colina. Tu podes transferi-la para a mão de Sudama. Ficamos muito aflitos por ver-te nessa posição. Se achas que Sudama não é capaz de suportar a colina de Govardhana, então deves ao menos mudar de mão. Em vez de suportá-la com a mão esquerda, por favor, transfere-a para a mão direita, a fim de que possamos massagear a tua mão esquerda. Este é um exemplo de intimidade, o qual mostra o quanto os Vaiasyas se consideravam iguais a Krishna. No Srimad Bhagavatam 10, 12 e 11, Shukadeva Goswami diz ao rei Parikshit: meu querido rei, Krishna é a suprema personalidade de Deus para o transcendentalista erudito, é a felicidade suprema para o impersonalista, é a suprema deidade adorável para o devoto e é como um menino comum para uma pessoa que esteja sob o encanto de Maya, a ilusão. E imagina só,
estes vaqueirinhos estão brincando agora com a pessoa suprema, como se eles estivessem em nível de igualdade. Com isto, qualquer um pode compreender que estes meninos devem ter acumulado uma grande soma de resultados de atividades piedosas para poderem se associar com a suprema personalidade de Deus em uma amizade tão íntima. Existe uma descrição do sentimento de Krishna por seus amigos de Vrindavana. Certa vez ele disse a Balarama: meu querido irmão, quando Aghasura estava devorando os meus companheiros, de meus olhos escorriam lágrimas quentes. À medida que banhavam minha face, meu querido irmão, ao menos por um instante, me perdi completamente. Em Gokula, os amigos de Krishna dividem-se geralmente em 4 grupos. 1. Bem-querentes. 2. Amigos. 3. Amigos confidenciais. E 4. Amigos íntimos. Os amigos bem-querentes de Krishna são um pouco mais velhos que Krishna e têm certa afeição parental por ele. Como são mais velhos que Krishna, sempre tentam protegê-lo de qualquer mal. Eles, de start, às vezes carregam armas para poderem castigar quaisquer indivíduos maldosos que queiram fazer mal a Krishna. Entre os amigos bem-querentes de Krishna estão Subhadra, não confundir com a irmã de Krishna, Subhadra. Esse aqui é Subhadra, desculpem. Ele não viu o acento, Bimala. Tá, não tô dormindo não. Tá, tô dormindo. Tô dormindo de olho aberto. Entre os amigos bem-querentes de Krishna estão Subhadra, não confundir com a irmã de Krishna, Subhadra. Mandalibhadra, Bhadra Vardhana, Gobhata, Jaksha, Indrabhata, Bhadranga, Virabhadra, Mahaguna, Vijaya e Balabhadra. Eles são mais velhos que Krishna e estão sempre pensando em seu bem-estar. Um dos amigos mais velhos disse: meu querido Mandalibhadra, por que estás brandindo uma espada reluzente como se estivesse já parelho? Oh, Krishna Balarama, que cruz pesada. Dói o ouvido, Bimala. Dos amigos mais velhos disse. Tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções, com a opção de ler na tela. Mas se você quer o Néctar da Devoção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. É o 6º link, não é? Não, é o 7º link, o Néctar da Devoção. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna,
WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada
Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.